Bom dia, galera! Muito bem-vindos à série, né, que começa hoje, Plano de Artista, onde nós vamos entender com os artistas convidados como foi a trajetória deles até aqui, quais foram as estratégias, como que eles se entendem no meio da arte, como é que eles traçam estratégias, como é o processo de cada um deles. E a nossa primeira convidada é a Juliana Notari, que daqui a pouco ela deve estar chegando aí. Mas vamos lá, para quem tá chegando hoje, não sabe nada que tá acontecendo, nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente fica quietinho lá, a gente só manda o Feliz Dia das Mulheres, mulherada. Parabéns para todas vocês, para nós, né? E tem um grupo de WhatsApp onde a gente coloca lá todas, a gente avisa 15 minutos antes da live que a gente tá entrando online, tá? Então, quem quiser participar do grupo, o link tá na bio, a gente avisa pra vocês quando a gente estiver entrando online, tá? A Ju chegou agora, então deixa eu chamar a Ju aqui pra gente começar a nossa conversa aqui. Deixa eu chamar a Ju. Então, bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, Adriana! Como E você aí? tá? Parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigada aí, né? Estamos no nosso dia aí, a luta continua e... né, Todo dia. todo dia, né? Tipo assim, estamos exaustas na luta, mas seguimos. Seguimos. Ju, primeiro, obrigada. A gente tá, essa live, ó, gente, tá desde janeiro para sair, mas saiu, né? Uma hora chega, tem que sair. Eu vou pedir para você começar se apresentando, por favor, contando um pouquinho de Eu sou Juliana Notari, né? Eu sou uma artista nordestina, pernambucana aqui, natural de Recife. E venho trabalhando com arte desde, na verdade, que eu me entendo por gente. Na verdade, eu nunca tive não tive dúvida de que era artista. Só tinha medo de como viver de arte. Mas quanto a aquela decisão de fazer, eu vou fazer arte, não vou fazer arte, não passou muito por aí. E, enfim, venho trabalhando desde, acho que posso considerar ali o marco na minha trajetória, 2001, quando eu fiz a primeira exposição no Museu de Arte Sacra daqui, que foi uma exposição individual, que eu trabalhei com vários cabelos, eu coloquei meses, né, cabeleireiros aqui em toda a cidade. E, enfim, venho trabalhando e circulando também, né, porque eu sou meio nômade. Então, o tipo de vida que eu escolhi, né, não sou casada, não tenho um emprego fixo, então eu transito, já morei em São Paulo, já morei na Itália, já morei, né, no Rio. Hoje em dia eu vivo, né, antes da pandemia, eu vivia entre Rio, Olinda, Rio, Recife e Belém, né? Então, e Olinda também, né? Porque Olinda parece onde eu estou agora. Estou num sítio histórico aqui, numa casa dos meus pais, e assim, aqui é um calor, porque não pode abrir janela, né? Porque tá certo, né? Por conta do patrimônio, enfim, é tombado. E eu venho trabalhando nesses espaços, né? Eu acho que dentro do começo, acho que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, né? De como é essa trajetória, de como é, né, se firmar, se legitimar no campo da arte. Tem toda uma dificuldade também, assim, de seguir adiante. A gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais sendo mulher também, a gente pode falar sobre isso, porque eu acho que o dia cabe, né? Que, né, no Nordeste a gente vai ver quando entra aí nos espaços institucionais, quando a gente vai, né, ver numericamente quem está ocupando esses espaços de protagonismo, a gente sabe, né, que são os homens brancos, né, héteros, que estão lá perpetuando aí toda a escala do poder do principal, né? A gente teve uma presidenta, né, golpeada.
injustamente. Enfim, a gente, né? E dentro da minha trajetória, eu decidi também, eu acho que a parte da academia foi importante, né? Porque eu consegui, de certa forma, conciliar o mundo acadêmico com o mundo, né, do que a gente chama muito assim, o meio, o mercado e a academia. A gente tem 3 eixos aí que eu acho que hoje em dia, né, cada vez mais um alicerce o outro, um complementa, eles não se excluem. Passou um tempo ali que, né, nos anos 70, 80, que a coisa ficava mais complicada. Tinha até um trabalho que dizia assim, adote um artista antes que ele vire professor. Eu acho que hoje em dia já não cabe mais isso, né? Eu acho que a coisa já... E a própria arte contemporânea, ela entra no viés que ela é tão múltipla, né? Ela pode usar tantos instrumentos conceituais, né? Quanto materiais também, que já não dá para separar, assim, por compartimentos, né? Por áreas. Então, acho que o artista é aquele que... É como o Basbaum disse, o Ricardo Basbaum, é o artista, etc. Então, eu sempre tive essa lógica na minha cabeça, né, de ser multi. Então, assim, já trabalhei com gestora, já trabalhei dando aula, dando oficina. Então, assim, com várias, né, até garçonete, uma vez eu fui, né, aqui num barzinho, assim, todo mundo... E foi engraçado, porque foi uma decisão minha né, porque eu classe média, tudo assim, foi um preconceito, gente, foi uma coisa tão assustadora. Eu estava na faculdade, né, comecinho ali, não, vamos trabalhar, e eu ganhava super bem, e era uma coisa que era uma experiência ali, então, ou seja, você tem que estar aberto para, e tudo isso você não vai deixar de ser artista, você vai estar, né, tudo são experiências que vai acumulando. Você é artista, tudo que você está fazendo, você tem um olhar artístico, você tem a sensibilidade artística, e aquilo ali você leva essa sensibilidade para qualquer atividade que você esteja fazendo, como também você é influenciada. Então, eu acho que, sabe, não dá para ter preconceito com as atividades. E, enfim, então eu venho atuando, né, desse tempo. Passei 10 anos depois que me formei aqui no curso de artes visuais, licenciatura, porque não tinha bacharelado. E, né, sempre mandando para os editais, sempre na luta, né? Como a gente, todos artistas, né? Que não é rico, pelo menos, tá? E mesmo rico, ele precisa da legitimação do meio. Então, também tem que correr atrás, independente do que seja, né? Porque a gente tem vários tipos de legitimação. E então a gente vai à luta nesse sentido e sempre trabalhei com galeria, né? No começo. Hoje em dia eu também trabalho, mas essa questão acadêmica eu preferi dar um tempo, né? Eu tenho uma tese para entregar em 3 meses, assim, então tá bem tenso, assim, minha vida no meio disso tudo. E, enfim, né? Eu acho que depois, conceitualmente, a questão do trabalho, a gente pode falar, né, mais adiante. Eu acho que desde sempre no meu trabalho, assim, sempre foi perceptível, né, essa relação do corpo da mulher, né, em contraposição a essa sociedade machista, sexista. Então, toda essa questão patriarcal sempre foi muito forte. Eu sempre ataquei isso com uma certa violência. Eu acho que a violência ela é um elemento ali dentro do meu trabalho, que o trabalho era de uma forma poética, né? Porque a violência também ela tem a sua beleza, ela tem a sua força, né? Ela também é pulsão de vida. Então, né, não essa violência perversa, não, mas a violência que denuncia, a violência, né, que coloca em evidência, que produz sensibilidades, né, potentes, não sensibilidades, né, desvitalizantes, mortificantes, que é o que a gente vive hoje em dia. Né? Você começa com performance, né, Ju? Assim, os primeiros... Dos primeiros trabalhos. Na verdade, eu sempre fui muito multidisciplinar em relação desde os temas quanto à linguagem. Eu comecei, mas eu acho assim, que dentro, mesmo quando eu trabalho com vídeo performance, instalação, desenho, objetos, tem uma performatividade, tem a questão do corpo, sempre permeou. Acho que o corpo é meu principal objeto de trabalho, né? Meu principal meio de expressão. E mesmo quando eu não estou, né, em cena, quando eu não estou performando, quando eu não estou atuando, agindo, né? Atuar não, que eu não gosto dessa palavra, atuar parece, né, meio fake, é muito mais ligada, enfim, a representação, tem a questão corporal ali. Então, acho que hoje em dia eu me considero realmente, depois de Belém, né, eu já tinha essa pegada da performance forte. Eu acho que é o lugar onde eu sou mais potente na arte, é na performance, sem sombra de dúvida. E eu não tenho essa dúvida. E é o lugar onde eu realmente me sinto mais
realizada, mais completa, assim, sabe? Quando a arte atinge, eu acho que chega para mim e chega para o público também de uma forma mais potente, mais veemente, assim, transformadora. Então, realmente, eu me considero uma artista da performance, mas abrangendo outras áreas também, né? Eu trabalhei muito com desenho, né? Uma série que eu tenho, Diário de Bandeja, ali tem tem um gesto, né, de escrever todo dia. Era um diário que eu escrevia umas bandejas que eu pintava toda de preto. Então, ali só aquele gesto, apesar de ser desenho, escrita, tem um gesto diário ali que já é uma performance, né? Estou dando um exemplo assim, que mesmo formalmente, quando o trabalho pode se apresentar como uma instalação de parede, seja lá o que for, ela tem por trás um ato, um gesto performático contínuo, que trabalha com tempo, que trabalha, né, com essa questão aí. Então, realmente, a performance é o campo, assim, tô morrendo de saudade de fazer performance, né? Só da quarentena, esses projetos todos parados, tá difícil. Mas você conseguiu fazer um projeto no meio da quarentena. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Que a gente tem muita coisa para falar. É, muita coisa. Eu acho que, assim, como você tem 20 anos agora de arte, né? São 20 anos no total? 20 anos, se eu considero 21. Teve 96 ali que eu fiz, que eu também considero um marco, que foi no Abril pro Rock, que eu fiz a primeira instalação mesmo, que é ali que eu fui pro público, foi 96 que eu considero. Mas, assim, dentro, no meio da arte, né, essa legitimação pros pares, pro meio pro circuito, foi em 2001. Tá. Então, 20 anos. Então, no começo, quando você se formou, como você imaginava? Você imaginava que a sua vida seria exatamente como é hoje em dia? Um pouco mais ou menos, porque assim, eu já sabia que era artista, eu sempre venho de uma família, né? Meu avô era pintor, formou vários artistas aqui de Pernambuco, né? Ele era do Sul, veio para cá, foi assistente Portinari, Luiz Notari. Então eu via as exposições dele, meu próprio pai, né, que assim, que foi formado em arquitetura, mas fotógrafo, designer, gestor cultural, então sempre vivi num ambiente artístico, né? Cidade de Olinda também, né? Eu estava sempre os filhos dos artistas, João Câmara, Luciano Pinheiro, né? Roberto, todo esse ambiente eu já sabia. Agora era aquilo que eu falei, eu tinha medo. Eu tinha medo de como é que eu vou... Apesar de ver vários exemplos, né? Os pais dos meus amigos, que eu convivia todos vivendo de arte, assim, de certa forma. Mas eu ficava um pouco... E eu tinha medo de que... Porque eu sempre tinha uma coisa assim, eu sempre gosto muito de beber em outras fontes. Eu achava que um curso de arte poderia me restringir. Então eu tinha uma ideia de fazer, não, eu vou fazer sociologia. Eu fazia, tipo, pensava assim, mas eu sou artista já, então isso... Né? Então eu vou pegar outro curso, antropologia, outra coisa para fazer... para né, incrementar a minha formação. Então, eu via muito isso como pegar outras áreas. Tanto é que quando eu fiz o vestibular, eu passei em sociologia, filosofia, eu fiz várias, e aí eu comecei a cursar junto ali, só que aí o curso de arte foi puxando, era difícil fazer os dois, e eu fiquei em um só. E foi seguindo o curso da arte, né? Então, e aí tem a questão de ensinar também. Eu pensava, não, mas pelo menos eu estou fazendo uma licenciatura, eu posso ensinar, eu posso, né, atuar em outras frentes. Né? Porque a gente sabe que a trajetória de qualquer artista no Brasil, independente né? É difícil no mundo todo, não é só aqui. Né? Então, a gente é natural ter esse medo, mas ele tem que ser enfrentado. Né? Essa opção acadêmica você já tinha, então? Já na faculdade você já achava que você podia ter a via acadêmica? Não. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu fui muito arredia. Eu achei o curso uma porcaria, né? Entrei de cara, achei... Como eu já trabalhava com produção, já tinha uma atuação, né? Ou seja, estava na lida prática de muitas questões do campo da arte, então detestei o curso. Foi uma coisa assim, foi tão decepcionante que quase no final eu larguei e ficou amiga para Milão, para Itália. Então, naquele momento ali, foi muito importante na minha carreira, porque era o final da faculdade, o pai dela, Isabella Stopanoni, que é uma artista aqui do Recife, uma irmã, italiano, então a gente foi para Milão, passou praticamente mais de 6 meses, e ali, naquele contexto, ele conhecia vários artistas, então a gente frequentou o ateliê do Jorge Upílio, né, que é o maior ateliê da Europa, assim, de gravura, de incisione, né, de água forte ali, então vinha vários artistas da Europa,
para imprimir os grandes formatos lá. Então, na hora do almoço, a gente montava um tábulo grande ali. Então, era conversas. Naquele momento ali, em 99, foi uma oportunidade assim, fundamental. Foi ali onde eu conheci Antônio Dias na Bienal de Veneza, quando eu pude, né? A gente lembra que a gente foi para a Bienal de Veneza como assistente de artista, né? De Maurício Catalã, entendeu? Que era o amigo do pai de Isabela. Então, a gente estava ali, né? Naquele meio todo. Foi uma oportunidade que me abriu muitas questões, mesmo conhecendo artistas importantes e vendo muito nova também, da certa, né, entrada na faculdade. Então, ali, na verdade, eu não queria voltar, eu queria ficar lá, já estava super, super adaptada com o namorado. Foi um trauma a volta, assim, meu pai me obrigou a voltar, eu voltei chorando no avião até aqui, todo mundo com pena de mim, foi um negócio assim, bem, bem traumático, mas ele estava certo, eu tinha que voltar para terminar a universidade, né? Até hoje eu agradeço a eles, realmente tinha que voltar, né? Eu ia perder um curso, né? Que querendo ou não era importante. E aí eu dou um espaço de 10 anos para retomar para a academia. Então eu vivo no campo da arte, né? No circuito, com galeria, né? Com projetos institucionais, editais, fomento. Então eu demoro um tempo para retornar para a universidade. Né? Eu vou voltar em 2012, ali, quando eu vou fazer o mestrado na UERJ. Né? Que é no Rio. Tá. Que é no Rio. Você acha que você tem o medo mesmo, aquele medo de ser artista na Itália, quando você viu que tem gente que diz que vai dar certo? Sim, sim. Eu percebi que a coisa lidando com o campo da... Não, via como era difícil também, porque não é fácil. Milão é uma cidade a chamar mais difícil que aqui, porque, querendo ou não, eu tenho um meu meio, né? Eu sou de classe média, eu tenho um trânsito entre, né, o próprio meio mesmo que a gente cresce, né? Seu amigo que cresceu é um dono de galeria, o outro não sei o quê. Ou seja, tem gente que tem uma situação muito mais difícil, né? Então, querendo ou não, isso me deixava um pouco mais tranquila. Mas eu tinha, né? Eu acho que viver de arte não é uma coisa, não é tão simples. Então, aquilo sim me deu uma força, assim, e me fez perceber a importância do mercado. Foi ali que eu entendi como era importante galeria, como fazia parte do processo, né, da cadeia produtiva da arte, porque eu sempre sou muito arredia, eu sou uma pessoa muito arredia com o mercado, eu tenho um tempo diferente, então, assim, eu sou meio ovelha negra nesse sentido. Quando querem me enquadrar, eu saio correndo. Então, eu sei dessa minha dificuldade também e arco consequências por ela, né? Porque isso tudo tem um preço. Então, né, teve um momento ali no doutorado que eu saí da galeria. Não tinha, enquanto todo mundo, artista dizia, teve a maior galeria do Rio me chamou e fazia, não vou, porque, e mesmo precisando de dinheiro, porque eu não sou rica, né? Então, mas ali eu sabia que eu dar conta do mercado, as demandas naquele momento de doutorado não estava fluindo, né? Uma coisa não ia. Então são momentos, é você saber também perder aqui para ganhar mais na frente, né? Lidar com essas, né? Essas negociações da vida sem se trair também, porque não adianta, né? Você tá ali, né? Como eu vejo também alguns artistas que entram assim na onda, mas que é importante ganhar dinheiro, tem que aproveitar mesmo esse boom. A gente, né? Quando chega o mercado aí tem que, né? A gente demorou para chegar nisso, mas também tem um preço aí a ser pago muito alto também, né? Que é aquilo que o Bauman fala. Você troca a segurança pela liberdade, né? Então, a gente vive um momento que a gente está trocando muita liberdade por segurança, porque, né, esse neoliberalismo, esse capitalismo está sugando a alma da gente, está precarizando a vida de tal modo que a gente tem que entregar nossa liberdade para poder ter o mínimo de segurança de sobrevivência. Então, você está sempre nessa balança aí, né, de negociação, né, com a vida, com o trabalho. Então, não é um... Então, tem momentos... Agora, eu também tenho uma questão. Eu decidi na minha vida, eu sou uma pessoa muito austera em termos de gasto, de custo. Minha comida é toda natural, então eu não como nada fora. Eu só fui entender que esse meu mecanismo ele era extremamente econômico na Europa, né? Não, na verdade, no Rio de Janeiro. Nem na Europa eu percebia, porque eu sempre fui aquela... Eu não me dava conta de quanto eu era econômica, porque eu tinha uma coisa de, né, com alimentação muito forte, né, que eu era compulsiva de comida. Então, a maneira como eu
lidei com é ser extremamente radical. Então, ali eu percebi quando vinha aquelas contas homéricas, eu fazia, gente, eu não faço parte desse mundo. Eu não bebo, eu não como essas coisas. Então, eu entendi como eu era, né? E, enfim, então, não sou casada, não tenho filho. Então, eu posso me dar a esse luxo também de ter de lidar com essa balança de uma forma mais fluida. Quando eu vejo que tem amigos que não podem, amigas que não podem, porque, né, as escolhas de vida, as escolhas profissionais, não dá para ter essa liberdade que eu tenho, né? Então, é uma cidade, né? Então, isso me deixa mais fluida para me abrir né, aos campos, às sensibilidades, né, externas, internas, do convívio, né? Que isso vai rebater na arte, né? Vai sair justamente, né, que é a maneira mais visível, né? Que eu sou artista, é aquilo que fala, né? O artista cria com o útero aberto, né? Então a gente está criando ali, tá todo mundo vendo e a gente está sendo, né? Vai se lapidando e aquilo ali também é você, é uma arte vida que está tudo junto. Então é esse processo. Eu tenho um monte de pergunta, mas tem uma galera fazendo pergunta aqui, então eu meio que vou abrir as perguntas e a gente vai falando. Alexandre, eu também sou seu fã, Alexandre. Alexandre maravilhoso. Ele é de Belém, fotógrafo, artista, né, que tem uma pesquisa linda. É a pesquisa linda. E Então, ele vai estar aqui, né? vai, quinta-feira. Quinta-feira. Ô, Ju, me perguntaram aí qual é a diferença que você vê entre Olinda e o Rio. Eu acho que em Recife e o Rio. Eu acho que a gente pode ampliar essa pergunta, porque a Ju teve em vários lugares, né? Ela expôs em Paris, ela expôs. Morou em São Paulo também, né, Ju? Morei na França, morei em São Paulo. Então, o que você vê assim de diferença entre esses mercados? Ou você vê uma grande diferença? Eu entre aqui no Brasil em relação ao Nordeste, ou então Norte, né? Como eu falei, dá para eu ter uma noção, assim, porque eu fico Nordeste, né? Norte e Sudeste. Então é óbvio que a gente sente quando você vê mercado, né? Institucional. A gente está fora daquela coisa fora do eixo, mas também está muito pulsante, entendeu? Eu encontrei em Belém uma cena pulsante, né, independente da falta de mercado, independente da falta de recurso institucional, como aqui, tá? A gente, na verdade, vive um desmonte, né? Se já não tinha instituições fortes, agora é que não tem mesmo. Então, mas ao mesmo tempo, esses lugares, eles têm uma pulsão, né? Então, você tem aquela coisa da brodagem, que a gente chamava aqui em Recife, no movimento Mangue ali, que todo mundo se ajudando, né? Fazendo, porque não tinha. Então, se a gente não tem o fomento, a gente vai à luta. A gente tem muito essa questão dos ateliês coletivos. Isso eu vi no Norte também, aqui no Recife, Pernambuco, na Paraíba também. Isso é muito comum dentro da história da arte, porque é justamente isso, né? Se a gente não tem esse apoio institucional, esse apoio do governo, a gente se junta, a gente faz ateliês coletivos. E isso também é muito, muito rico, é muito importante. Eu acho que a minha melhor fase, que foi ali onde eu... Né, e fui com muito medo, que foi o ateliê submarino, que foi a experiência de, apesar de todo mundo ter seu espaço, né, você trabalhava individualmente, mas era um grande galpão que eu trabalhava com vários artistas, Maurício Castro, Jacaré, Lorival Cuquinha, Juliana Calheiros, Isabela Stampanoni, Renata Fatenda, era assim, era um leque enorme. E aquilo ali foi de uma vitalidade, de uma importância para mim absurda. Né? Então, nesses lugares onde é mais precária a questão do circuito, né, e do mercado, há esse desejo, há essa pulsão. Isso eu encontrei muito em Belém, né, que me fez lembrar aqui da vitalidade que a gente tinha nos anos 90 aqui em Recife. E aí, quando você vai para o Sudeste, a coisa já muda, a coisa já fica, né? Você tem ali, querendo ou não, dentro do cenário brasileiro, né? Mais que é precário também, mas você já tem o circuito, você já tem o mercado, você já tem mais galerias, você já tem uma individualidade que você percebe na maneira de lidar. Eu lembro de São Paulo, quando eu morei em São Paulo, demorei, eu apanhei muito para entender aquela lógica de São Paulo. Para mim, acho que quem mora em São Paulo mora em qualquer lugar do mundo, porque São Paulo não é nem cidade da Europa, não sei Londres, que aí dá para comparar ali um pouco, mas
É uma selva, gente. Ali é só para a cidade do México, Nova York, Tóquio, porque é uma competição muito grande, entendeu? Era seu amigo, seu colega, assim, queridíssimo, ele não falava que tinha um edital, uma coisa para você não competir. E ao mesmo tempo para você entender que aquilo ali é porque a sobrevivência é coisa tão difícil que a pessoa termina fazendo aquilo naturalmente, faz parte da dinâmica da cidade, né? Então, era muito. Então, para você ser aceita nos pares, eu lembro que eu fui para ser aceita. Primeiro, eu tive que me legitimar, né? Ser convidada para fazer tal coisa, tal coisa. Então, é mais difícil, é natural. Na Europa, aí que eu me senti órfã mesmo, foi na França. Quando eu morei na Itália, eu não me senti órfã, mas enquanto indivíduo, enquanto órfã de Estado, né, de apoio institucional, né, que é ser uma artista, né, periférica do Sul, né, do Sul global, né, do Brasil, e o que é ser um artista europeu. Né? Então, ali na Itália e na Alemanha, eu me deparei, foi um choque, assim, porque eu fui fazer uma residência na École d'Art de Aix-en-Provence, lá no sul da França, e os meus amigos, né, meus colegas a questão, né, os fomentos para a arte. Então, tinha até uma coisa assim que era meio velada, falar de mercado enquanto estava estudando, né? Porque você sabe que você tem uma bolsa do governo. Se você quiser, você nasce, você vai ter saúde, educação, você vai ter outra relação, entendeu? E ali eu percebi que todas aquelas minhas preocupações de sobrevivência, de tal, não que não exista, claro, acho que esse estado de bem-estar europeu, à custa do nosso sangue, também tá desmoronando, né? Mas enquanto eles ainda têm ali, é muito disparatado, né? Então era aquilo, né? Você não se falava de mercado, porque eu não preciso. Se eu ficar sem trabalho, o governo vai me dar um auxílio. Tem as bolsas de artistas, tem vários fomentos, né? Tem ali um momento na França que agora já diminui mais, que era tanto recurso para cinema que os filmes não eram vistos, né? Então, assim, é uma outra realidade, é uma outra maneira do governo lidar com a arte, é uma outra importância cultural. Não que eu esteja falando, acho que isso é o certo, né? Isso é o que tem que ser. Mas eu digo como eu me senti. Eu me senti uma órfã. Tipo assim, caraca, eu sou órfã, não tenho... Assim, o Estado, né, foi ali que eu senti na pele, assim, o que é você nascer, não se preocupar em pagar plano de saúde, você vai ter saúde você vai ter educação até o resto da sua vida, né? Os impostos são altíssimos, na França os impostos são mais altos que aqui, mas enfim, na Alemanha também. Então, mas tudo é revertido. E em relação à arte, eram os fomentos, né? Não teria essa angústia toda que o artista aqui tem, que é bem difícil. A gente está passando por um momento, né? A lei Aldir Blanc aqui está dando uma irrigada, mas, né? E depois, tudo está muito... Né? Eu tenho amigos que estão, assim... Né? Eu, pelo menos, estou podendo aqui, estou cuidando dos meus pais, estou na casa dos meus pais toda. Sou extremamente econômica por vida, é uma coisa assim. Mas, né? Quem tem uma família, quem tem os filhos, quem tem que pagar tanta coisa, né? Então, não, o negócio é complicado. Mas, seguimos. Você falou muito dessa legitimação, né? Você é uma artista que teve uma trajetória assim, de residência, de editais, de prêmios, né? Você foi se movendo nesse sentido. Você acha que tem alguma coisa que você acha, alguma decisão que você tomou para mudar a sua carreira? Que você falou assim, isso aqui eu vou fazer isso. Vou fazer. Porque tiveram várias decisões. Eita, cortou um pouquinho. Você está falando de uma decisão que eu decidi ali, que foi definitiva nesse sentido? Que você que levou você para outros caminhos, decisões na sua carreira mesmo. Eu acho que quando eu entrei ali no ateliê submarino, fazer um ateliê coletivo ali mudou. Acho que é radical ali quando, né, eu passo a ter uma convivência coletiva, porque eu sou artista é muito só, né? Então eu sempre fui muito só, eu sou uma pessoa muito só, me dou muito bem comigo, que é um perigo, na verdade. Né? Então eu sou muito solitária. E ali, quando eu me abri, fui morrendo de medo. Foi a coisa que eu tinha mais medo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou criar com um monte de gente? Isso aqui eu vou ficar agoniada e tal. Mas não, foi uma expansão, assim, foi uma abertura maravilhosa e foi ali meu momento criativo mais potente. Eu acho que eu considero ali naquele início. E depois, quando eu vou para Belém, eu ter ido ali para Belém participar do Salão do Arte Pará em 2013.
né? Que foi até com uma série de fotografias que eu estava deixando os pelos do meu corpo crescer ao longo de 2 anos, que era o trabalho do mestrado ali. O trabalho que ainda estava se eu nunca tinha feito. Tá, uma coisa que eu nunca tinha feito era mandar um trabalho em processo para um salão, para qualquer edital, seja lá o que for. E o negócio foi aceito e eu vou lá com uma pesquisa no meio. Né? Agradeço até hoje a paciência do Paulo Reckenhoff, porque eu fui muito séria, né? Fui muito humilde. Ali naquele momento no Rio eu estava fazendo mestrado, eu vou mandar, estou precisando, né? Seja o que for. E ali, sabe, era engraçado, que cada grupo de foto apontava para um lugar. E a gente foi 4 horas, assim, a paciência dele ali, sabe, de pegando, entendendo o meu raciocínio, os conceitos, batalha, para poder fazer, sabe, um trabalho que estava em processo. E, enfim, foi nesse risco de jogar um trabalho em processo no mundo que eu pude conhecer Belém. Né? E tive uma aula de montagem, uma aula maravilhosa, assim, eu fiquei com essa experiência, eu fico, meu Deus, a gente tem que mandar os trabalhos em processo. Assim, tá finalizado, e ali ele vai se construindo, porque assim, o artista brasileiro, a gente não tem muitas oportunidades. Eu mandei porque eu precisava mandar daquela forma, né? Não podia esperar o tempo maturar, não. E aí você vai criando junto, né, é um risco, né? Claro que não é fácil. Mas foi ali onde eu pude me deparar com o Norte, em 4 dias apenas que eu fui para lá. E eu senti, né? E saí do Rio. Simplesmente deixei o apartamento lá, subloquei e voltei. Ninguém acreditava. Assim. Minha orientadora ficou louca, meus pais, tem alguma? Eu fiz, não tem ninguém. Queria eu que tivesse alguém, mas não tem. É a cidade. Eu sinto que eu tenho que voltar para lá e viver lá. E aí foi todo mundo louco, e essa menina vai embora e vai, não sei o quê. E eu fui, eu não tinha ninguém lá, assim, que eu, sabe, amiguíssimo, não. Eu chegando, eu lembro que o primeiro lugar que eu fiz foi uma pousada que eu tinha, um hotelzinho que eu ia ficar. Eu não tinha, né, conhecia as pessoas, mas depois é que eu fui criando os laços, um laço afetivo com a cidade, com as pessoas, né, que são amigos maravilhosos. E ali foi que minha poética decididamente deu uma mudança muito grande. Assim. Foi ali onde como Clarissa Diniz, ela tem um texto que ela escreveu, que é onde eu saio da minha autoridade, minha autonomia né, autoritária no sentido de autoria do meu trabalho, que eu tinha um certo controle, por mais que eu, né, faça uma performance, que é o risco, tudo lá, mas eu tinha muito. Então, em Belém, eu me abro às forças, né, humanas, sobre-humanas, animal, vegetal. Então, o trabalho, ele ganha uma potência muito grande, né? Quando eu deixo essas forças me interpelarem e me abro. E desde o processo de fazer o trabalho, né? Quando você faz uma video performance, você está lidando com a equipe. Então, a autoria é dividida, você está lidando com o animal, com a árvore, com o cosmos. Então, é toda uma nova forma de tá no mundo também, que submexe tudo na minha subjetividade. Qualquer trabalho que eu faço, eu saio completamente transformada. E quando eu fiz aquele trabalho do búfalo lá em Marajó, mimoso, quando eu voltei para Belém, né, aí as meninas falaram, Juliana, tu tá diferente, tu tá mais viva, tá mais forte. Ela não sabia o que tinha acontecido. Porque foi aquele processo ali, aquele ritual de comer aquele testículo, de ser arrastada, tudo aquilo ali entrou, né? Foi uma coisa antropofágica que eu me imbuí daquela energia que ia ser dissipada para o mundo, né? Que aquele búfalo ia ser castrado de todo jeito, né? Com uma crueldade absurda, assim, anestesia, foi uma coisa muito forte. Mas, enfim, tudo aquilo ali mexe comigo, né? Tem uma relação muito forte com a minha né? Eu lido muito com essa questão do ritual, então passa muito pela minha subjetividade, é uma transformação, eu me transformo junto com o trabalho, né? E, enfim, então eu acho que eu considero ali Belém, marco Belém e marco a entrada do Submarino lá em 2000. Quando eu voltei da Itália era 99, a gente fundou o Submarino nos anos 2000, né? E para Belém eu fui em 2013, 2014. E desde então eu passo temporadas. Aí eu mando para os editais de bolsa, de fomento, para Belém. Então eu já me submeti a vários editais, toda vez que eu consigo, para passar uma temporada lá, produzindo trabalho, vivendo, né? E, enfim. Eu acho legal que você falou as 2 vezes, ou 3 vezes, você falou que tem uma mudança, é quando você está no coletivo, quando você abre para
processo, para que você realmente deixe o trabalho te levar, né? Eu acho que isso... Interessante mesmo, legal. E esse trabalho do búfalo, ele muda qualquer um. Você olha aquilo, você já muda, você já entra no ritual com você. Impressionante. Então, o pessoal perguntando aqui, tem várias perguntas. Calma aí, eu vou abrir a caixa, mas eu vou ler essa aqui. Se você não tivesse suporte financeiro, os caminhos também seriam possíveis? Sim, depende do que eu digo. Depende da sua persistência, depende, porque assim, ali no começo, quando você é artista, era muito não. Você manda para um edital. Eu lembro que eu chorava. Quando teve um que eu chorei, fiquei tão revoltada. Eu namorado fazia Juliana, e não. Eu sofria muito, eu chorava. Então, ali nesse começo, ali, independente se você tem. Você pode existir, né? Você pode ser um riquinho também, pode, sabe, não ir em frente, mas. Isso que eu digo, gente, eu acho que ser artista, ter a necessidade de fazer arte, ela é uma coisa que você também não é uma necessidade. Então, quando eu sempre pensei assim, eu sou artista, eu tenho necessidade de fazer arte. Então, qualquer coisa que eu fizer não vai impedir de eu ser artista. Se eu trabalhar como garçonete, se eu trabalhar como uma secretária, se eu trabalhar como uma engenheira, tudo aquilo não vai impedir, porque eu vou ter a necessidade, eu vou fazer, eu vou ser. Então, isso eu sabia. Eu tinha momentos assim que eu fazia, né? Porque eu também eu não sou rica, né? Meus pais são profissionais liberais. Então, assim, tinha momentos aqui, ok, mas tinha momentos péssimos, entendeu? Principalmente no começo do ano, eu já fui acostumada a viver nisso, né? Eles não têm um salário, eles não tinham salário regular, nunca tive uma vida regular. Então, aqui em casa sempre foi altos e baixos. Então, assim, escritório de design, tem horas que tem trabalho, tem horas que não tem. E aí, como é? Meus pais meio agoniados, nunca foram muito organizados financeiramente. Então, assim, eu sei também as restrições, né? Eu sei lidar com isso. E, de uma certa forma, eu via que eu podia fazer qualquer trabalho. Teve um momento que eu dizia, eu podia fazer um trabalho que não me levasse nada da minha energia psicológica, sabe? Tipo assim, uma coisa, fazer só assim. E pronto, meu tempo psicológico, meu tempo, minha energia, eu vou deixar para minha arte. Então, eu nunca tive medo de fazer qualquer outra coisa que não fosse arte, com medo de deixar de ser artista. Isso é uma questão que eu acho que é importante, porque a gente vive no Brasil, a gente vive numa realidade difícil. Então, você tem artistas que vejam, não dá, uns alunos faziam, não vou viver disso, eu tenho que fazer outra coisa. Vai lá, faz outra coisa, mas deixa de fazer teu trabalho, né? Faz outra coisa e essa necessidade, esse desejo não deixa, arruma um tempo lá, chega de noite, vai pesquisar, faz alguma coisa. Não deixa aquela energia, porque mais tarde essa energia ela vai cobrar, porque eu vejo que tem pessoas que adoecem, que ficam mal, que ficam deprimidas, que estão ali ganhando salário, né, muito bem, né, podendo viajar, né, no final do ano e tal, mas não estão bem. Então, assim, você tem que saber canalizar. Se você tem essa, eu digo, ser artista é condição, gente. É um negócio que você não escolhe, o negócio vem, sabe? Não é uma coisa divina, não. Você tem que, né, te estimular, você tem que, né, trabalhar ele, né? Tem que burilar a coisa. Então, isso você tem que ter desejo, tem que ter primeiramente o desejo e não ter medo, né? Não ter medo de, enquanto está atuando em outras frentes, não deixar de ser artista. E tá sempre persistindo. Por exemplo, esses editais no começo, gente, você não aceitava em nada. Até hoje, quantos editais eu já mandei? 3, 4, 5 vezes, não era na quinta era, entendeu? E às vezes com mesmo conjuntura de júri. Então, assim, é tudo muito, né, é muito subjetivo, né, nesse sentido. E depende do momento. Então, você tem que estar, é uma persistência, uma paciência que também tem que ter. Ó, a galera mandando um beijo aí. Maíra, saudades também, Maíra maravilhosa. Vamos lá, muitas perguntas. Do trabalho de performance lindo. Você consegue ler? Aqui, Léo Aires, você sente diferente entre as cenas do Rio e de Recife? Sinto bastante, porque, na verdade, uma coisa que até pessoas também de Recife, do Rio, que vinha para cá, a gente, como não tem um mercado forte, né? A gente, no momento, está com uma galeria, 2 galerias, uma recente agora, que é a Cristal Galeria e Amparo 60. A gente depende muito de fomento. Então,
Então, a gente tem um fundo de cultura forte, querendo ou não, Fundo Cultura, que virou lei, por isso que ele é forte, né? Porque podia, se não vira lei, né? Qualquer outra gestão que vem elimina, ali não tem continuidade. Então, aqui a gente tem uma liberdade. E essa liberdade, que é justamente pelo apoio institucional, é a liberdade de você não ter o compromisso direto com o mercado. Então, aqui a gente pode usar mais, a gente pode, de uma certa forma, né? Claro que esse fundo é muito pouco ainda, não consegue, mas é o que ele abrange, né? Nesse sentido, a gente tem mais liberdade poética, mais liberdade artística, justamente por causa do apoio institucional. Quando você passa lá no Rio, São Paulo, o apoio institucional do governo é muito pouco. É bem menos que aqui no Nordeste, porque eles também precisam menos, eles têm mercado, né? Eles têm mais galerias, eles têm a coisa gira de outra forma. Então, os trabalhos ficam mais presos. Eu sinto que há o mercado, ele dita um pouco a poética da tendência do que vai acontecer. Então, essa liberdade que eu sinto aqui, que eu sinto, né, no Norte, isso você vê na potência dos trabalhos. Muito fortes. Então, assim, eu lembro quando eu fui para São Paulo, ali eu me entendi como uma artista do Nordeste, né? Eu vi a visceralidade dos meus trabalhos, né? Os jabutis, que eu botei umas vezes 30 jabutis dentro da galeria, com a areia do meu quintal, tudo, e sabe, uma coisa mais... E os meus amigos de ateliê em São Paulo estavam trabalhando a história da arte, todo né, o instrumento, né, de trabalho deles, os trabalhos eram muito em cima da própria história da arte. Então, era outra poética. Não que isso seja, né? Acho bacana, é legal dialogar com a própria arte e tudo. Mas não era minha praia, entendeu? A coisa abria para outras possibilidades. Por que eu botei porque eu tinha jabuti em casa, porque eu tinha um quintal, porque... Sabe? É toda uma dinâmica ali, mas que ali você vai entendendo a poética de certos locais. Não, mas nada que isso vai prender o trabalho. Não, o trabalho ele passa... Né? Você está dialogando com questões humanas, com questões universais. Não é apenas uma questão regional, mas tem as características, né, de quem vive aquela cultura, de quem vive naquele né, locais. Mas, por exemplo, um exemplo forte disso é São Paulo. Eu fui fazer doutora Diva em São Paulo, na Verbo em 2018, eu preciso de sangue. Né? Doutora Diva, antes de fazer com o meu sangue menstrual, eu fazia com sangue de boi. E aí, para conseguir o sangue de boi, eu preciso ir no matadouro, pegar aquele sangue fresco na hora com heparina. Eu não como carne, nada, há muitos anos. E só comi testículo cru de boi, porque era um ritual no momento. E comi com muita vontade, porque aquela energia ia ser dissipada no cosmos. Mas assim, aí o produtor falou, não vou conseguir, Juliana. Para eu conseguir um sangue de boi aqui, eu tenho que pegar um ônibus e um produtor vai ter que passar 12 horas no ônibus. Então eu fiz, não tem problema, eu resolvo aqui. Fui aqui na periferia, em 15 minutos, tinha um matadouro, eu fui lá, né, dei a garrafa, heparina, na meia hora chega o sangue pegando fogo. Cheguei, Mas enfim, peguei aquele sangue, congelei, levei para São Paulo, levei embaixo do avião. E, enfim, essa relação que eu tenho com a visceralidade, com a vida, que é diferente de quem está num lugar. Por exemplo, quando eu fui fazer na França, foi mais complicado ainda. Esse sangue ele tinha que ser encomendado no supermercado para vir depois de 3 dias. Né? Então, assim, essa relação de como conseguir um sangue, que eu vi pelo meu próprio trabalho, como conseguir um sangue numa capital, numa cidade, ela mostra muito da relação que a gente tem, né, com a natureza, com as forças que nos alimentam literalmente, né? E quando você está numa cidade assim, é óbvio que isso vai na sua poética. Tem uma poética mais visceral, virulenta dentro do meu trabalho, outros, né? Enfim, tem artistas que vão captar isso mais, outros não. Isso não é sinal de qualidade, não, só características. Né? Ó, estão perguntando, em algum momento você pensou em desistir? Desistir, eu sabia que não dá para desistir. É como se eu sentisse assim que, pro meu caso, não tem como desistir. Eu poderia dar um tempo, né? Mas desistir, eu sinto que ser artista é condição, não saber. Eu posso, não digo nem eu saberia fazer outras coisas. Eu gosto de fazer outras coisas também. Por exemplo, quando eu adoro gerar projetos. Eu também sou produtora, né? E então, quando eu penso em desistir, nunca deu para pensar em desistir, na verdade. Mesmo quando a coisa estava mais seca, mais, né, crises braba, tudo.
eu sabia que aquilo ali era uma fase, que mais adiante aquilo ia passar e havia outros momentos, né? Mas naquele é como se assim, você nasce artista, nasceu, meu amigo, você vai ter que não dá para botar um delete ali. Tem algumas pessoas que botam um delete, mas vão mais adiante vão ter alguns probleminhas. Mas não dá, entendeu? Então, por mais que momentos que passou de dureza, que não tinha como produzir tudo, né? Nem tava, né? Que a gente passa situações na vida que a gente nem tem ânimo, sei lá. Mas aquilo ali eu sabia que era uma fase, não dá para desistir. Não conseguia ver isso como desistência. Via isso como uma fase, né? Então, tinha fase que eu estava dando aula 1 ano, não estava fazendo nada de arte, não tinha energia, não tinha tempo, não tinha, mas eu sabia que aquilo ali era uma fase, é 1 ano, é 1 ano e meio, né? Mas na frente volta a coisa. Então, você também tem que confiar, né? Você também tem que saber como é que seu tempo, né? Sua relação, porque esse tempo, ele é muito diferente do que é exigido, principalmente pelo mercado. O mercado, você está sempre montando estratégia. Então, quando eu pedi ali para, no meio do doutorado, sair do mercado, é porque eu sei que a cada feira você tem que montar estratégia. O mercado é uma loja, você tem que estar oferecendo produto. E é natural que seja assim, é até bom que seja assim, mas você também tem que saber que você tem que estar disposto a isso, entendeu? E naquele momento, ainda estou nesse momento. Por exemplo, aí agora eu passo 4 anos, me afasto do mestrado. Agora, isso também, eu tinha bolsa de mestrado. Então, você vai buscando outros campos que vão ali, né, lhe sustentando. Eu sempre fui boa de edital, porque eu também eu atuei muito tempo como produtora. E quando eu trabalhava com produção para outros artistas, por exemplo, eu trabalhei com o Antônio Dias, passei 2 meses com o Antônio Dias quando ele veio fazer aqui um trabalho. Então, com o Antônio Dias eu aprendi tanta coisa. Imagina você passar 2 meses almoçando, tomando café com o Antônio, assim, foi um aprendizado muito grande, né? Muito, muito grande. Então, esse trabalho de produção, você vai aprendendo, né? Até a produção executiva, por exemplo, meus projetos, sabe qual é a parte que eu mais gosto quando eu estou fazendo projeto? De fazer meu recreio é fazer a planilha financeira. Eu ia falar planilha financeira, tenho certeza. Meu recreio é ali, falar e fazer. Eu gosto de fazer aquilo, sabe? Tal, a rubrica tal. Eu gosto disso também. Também, né, tem artistas que não têm essa lida, né? Mas eu gosto de gerir o projeto, eu gosto de executar de todos os lados. Eu tenho um negócio assim, ou seja, eu também sou multitarefa, de uma certa forma. Então, isso me ajuda a poder usar essa experiência de produtora, de um certo tempo de produtora, para poder também me produzir, que isso é bom. Então, assim, né, eu consigo muito. Então, quando eu me afasto do mercado, eu não me afasto só por, né? Eu me afasto porque eu sei que eu tenho academia, eu sei que eu tenho bolsa, eu sei que eu sei fazer projetos, eu sei que, né, eu tenho outras fontes para poder fazer isso. Então, isso é um jogo. A gente tem momentos, agora eu acho que devo me aproximar mais, né? Porque eu vou ter tempo, vou ter, né, ter mais estrutura psicológica e tudo, e o próprio tempo que é daquilo que demanda naquele momento. Então, são essa coisa, né? Então, é você saber, né, ser esse artista, etc., e acompanhar, mas sempre estando ali lidando com aquela balança, a liberdade e segurança. Porque se um aprender mais para o outro, você vai se sentir mal, não vai ficar bem, entendeu? Então, às vezes, você tem que saber lidar com isso. Então, para mim, realmente é mais fácil, porque eu não tenho filho, eu não tenho, né, eu não tenho nenhum, eu tenho essa, como eu falei, né, uma certa vida bem austera que me dá para eu trocar mais liberdade, mais segurança por liberdade, entendeu? Então, nessa balança, eu botei a liberdade mais para cima. Talvez mais no futuro seja mais difícil, enfim. São a vida é isso, né? A vida é um gráfico, né? Faz altos e baixos. Quando tá assim é porque morreu. Então, tá linear porque morreu. Então, a gente tem que estar indo nessa balada, né? Ju, estão perguntando que assim, que ótimo ter todas essas vocações. Não são vocações, gente. Isso vai se aprendendo, né, Ju? Óbvio que você foi aprendendo cada vez mais. O que ela precisava fazer. Aprendendo. O que ela precisava fazer para o trabalho dela continuar. Então, eu acho que... E para eu viver, eu fui trabalhar de produção, porque de montadora, eu trabalhei por exemplo, olha só, um bom exemplo de que é ser artista e ao mesmo tempo, enquanto está fazendo outro tipo de trabalho, fazer seu trabalho de arte. Eu trabalhei como montadora na Bienal de São Paulo de 2003, 2004.
né, aquela, né, gente, montadores tem em São Paulo, os montadores sustentam família. É um processo, entendeu? É uma profissão muito que exige muito. E eu consegui, né, entrar na montagem da Bienal, que não é uma coisa tão simples, não, mas vamos lá. E aí a gente trabalhava tudo. E no final da desmontagem, tinha um painel do Paulo Klimachowska que tinha que desmontar, né? Quando a gente desmonta a Bienal, a gente era pago para montar e para desmontar. E ali era maravilhoso, porque eu tinha contato com vários artistas, Mark Dion. Então foi bem uma experiência, né? Mas eu estava fazendo aquilo porque eu estava em São Paulo, precisava de dinheiro, eu precisava sobreviver, gente, precisava viver, né? Ou seja, mas quando eu estava fazendo ali, eu fiz um trabalho de arte, que na hora que foram desmontar lá o painel do Paulo Klimachowska, eu tinha trabalhado com restauração, né? Eu fiz parte aqui na equipe de restauração, ou seja, eram os trabalhos, gente, que aparece que você vai, né? Que aquilo ali não vai, você vai somar, vai ser um dinheiro que entra e você vai somar a experiência. E naquela experiência de restauração, eu trabalhava com bisturi. Aí eu tinha os bisturis, aí eu decidi, perguntei meu chefe, claro, ele disse, ok, pode desmontar. Aí eu pegava uns pedaços da parede do trabalho dele, ia guardando. Aí chegou duas meninas que eram assistentes dele, que também estavam na montagem, e ligaram para ele. Ele estava ali perto. Paulo, estão depenando o seu painel aqui na Bienal. Aí elas ficaram de olho no que eu estava fazendo. O que é que elas fizeram? Elas pegaram tudo, aí foi obrigada todo mundo a devolver tudo para elas, porque ela já queria levar para ele. Aí eu fiz, tá, então vocês estão usando meu bisturi. Então, eu só troco meu bisturi se vocês deixarem eu ficar com esses meus pedaços que eu fiquei. Aí elas deixaram e ficaram lá pegando tudo. O que ele fez? Ele fez depois uma série com esses trabalhos. E eu fiquei com os meus. Aí depois eu fiz a ideia de fazer a prospecção, que era justamente ferida da Bienal, que é tipo, né, a vulva ferida ali. Aí eu liguei para ele e falei, ó, tem aqueles pedaços, não sei fazer o quê? Eu acho que uns 6 anos, sei lá, uns 4 anos. Ele, não, tudo bem, pode ficar, ok, faça o que você quiser. Ou seja, eu estava ali trabalhando na Bienal como montadora, fiz um trabalho de arte. Então, é isso, você não deixa de ser artista. O seu olhar tá sempre... Outro exemplo que foi engraçado foi quando estavam desmontando o papel de um artista, um trabalho de um artista polonês. Aí os meninos desmontando, e eu ficava assim, não, pra cá, porque eu já estava pensando o que é que eu podia fazer com aquele trabalho. E eu embaixo, eles desmontando, eu, vai pra cá, parecia artista que estava produzindo o trabalho. Aí eu lembro que o Jacopo Crivella, que era o Afonso Hug, ele era assistente. Ele olhou para aquilo e começou a rir. Como se fosse assim, a montadora aqui, não sei o quê, fazendo aquilo. Mas não, eu estava ali, né? E os meninos, para cá, Juliana, para lá, para cá. Porque é isso, você não deixa de ser artista em qualquer situação que você esteja. Não tem essa, entendeu? Então não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Ah, vou desistir, vou deixar de ser artista. Não, se tu vai passar 1, 2 anos, 3 anos fazendo um trabalho que não é arte, mas na frente vai vir, sabe? Não tem essa... Na vida é isso que eu estou dizendo. É isso, né? Não é isso. Se foi isso, morreu. Não tem como. Exatamente. Maravilhoso isso. Ó, perguntaram aqui qual foi a sua maior dificuldade no início da carreira para expor numa galeria? Para expor na galeria, a dificuldade... Primeiro que quando eu voltei de Milão, eu voltei com esse pensamento. Eu acho que Milão também é um lugar de muito, né? Mas tem galeria, né? A Europa, no geral, você tem o mercado mais firme. Então, eu voltei já com essa... A dificuldade é você ser aceito na galeria. Então, para você ser aceito na galeria, porque aí é onde entra o nó da questão, né? Você, para entrar na galeria, você tem que estar mais legitimado. Tem que ter alguma inserção no meio já, né? Para poder... O galerista sentir confiança, né? Ou então tem galeristas que arriscam, né? Então, se você não encontra um galerista que arrisca, vai ser mais difícil. Ele vai querer que você já tenha uma certa legitimação dentro do circuito. Então, ter uma certa legitimação dentro do circuito exige persistência, exige estar atento, né? Às formas de inserção, que a maioria das vezes são via editais, né? São esses concursos, essas coisas. Então, você vai ter que ter essa paciência e essa autoestima aí que abala muito, porque é muito não, de segurar a onda nesse processo. Aí as coisas vão vindo juntas, na verdade, né? Porque quando você já consegue uma certa legitimação de um lado, aí esse outro lado ajuda, e aí você vai vindo. Eu acho que é ter persistência também.
a galeria é um casamento, não é, galeria é um negócio assim muito, muito complicado, por exemplo. Galeria, gente, galeria é um casamento. Galeria, qual é a profissão que existe que tu tem exclusividade sem salário? Entendeu? Então não é tão simples, é preciso muita relação, existe um emocional ali, né? Eu saí, quando eu saí de uma galeria, que eu decidi sair, a saída, eu pensava que foi a coisa mais foi difícil, muito mais difícil que muitos relacionamentos que eu tive de separar. É Porque difícil. há ali uma confiança, há ali uma coisa, porque o próprio, né? Como aí a gente vai entrar na história da arte para ver como é que se configura tudo. É uma fidelidade, entendeu? Se você tem uma galeria numa cidade, você não pode ter em outra, mas pode ter em outro estado, em outro país, enfim. É um casamento, não é uma coisa, não é como qualquer outra profissão que está ali. Não, esse haha, sabe? É um processo muito, muito louco, na verdade. E, enfim, você tem que ter paciência também com isso, ter que jogar também com isso. Isso não é nada fácil, mas é possível. Mas eu confesso que eu não sou muito boa, tá? E eu não sou muito boa de mercado, não. Isso é uma coisa que eu alguns amigos dizem para mim que eu só não encontrei a galerista certa. O galerista certo, né? Que é isso que me dizem. Que eu tenho potencial de mercado, só que eu não encontrei o galerista certo. É tipo assim, né? Qual vai ser meu... É tipo, tá entendendo? Não é uma coisa tão simples. Tem que... Me lembro Tunga, o Milan ligava pra Tunga todo dia. É tipo casamento mesmo. Como é que você tá? Como é que você quer? Porque é isso, gente. A galeria é um negócio muito louco. É um casamento, né? Ali, a coisa é dividida, sabe? Não tem, né? Muitas vezes não tem contrato. Então, é uma coisa muito emocional também, entendeu? Porque o meio da arte, ele não é estruturado, né? Ele não é que nem o cinema, que tem, né, ali as categorias, tal, não. O meio da arte, ele é muito passional, ele é muito, né, subjetivo. Então, as coisas acontecem de uma forma de muita subjetividade. Então, é mais também difícil lidar com isso, né? Isso exige, né, o afeto, a palavra tem muita força nisso, né? Que se parece com um relacionamento amoroso, na verdade, né? E, enfim, então tem que saber. Você sempre quis ter galeria, porque assim, eu vou até entrevistar a Regina Silveira na quarta, e ela falou assim, gente, quando eu comecei, eu não queria galeria de jeito nenhum. Eu não queria ficar longe de galeria. Você queria galeria? Você tinha uma vontade? Não. Eu só voltei com essa coisa de galeria depois de Milão. E foi por uma necessidade, assim, porque eu acho que é tudo necessidade, né? Eu podendo fazer meu trabalho sem galeria, obrigada. Não preciso né? Agora, quando você vai precisar de dinheiro, de mercado e vender, aí entra a galeria, é natural. Mas enquanto não precisar, melhor sem, ótimo. Se eu fosse rica, eu não ia querer galeria mesmo, não. Eu ia ficar muito bem, né? Fazendo minhas experiências, só porque, assim, é isso que eu tô dizendo, gente. E uma das coisas que eu acho mais difíceis no Brasil é que essa relação, né, com o mercado muito forte. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. O mercado, ele te dá segurança, mas ele tira a tua liberdade. Então, você tem trabalhos que não dá para entrar no mercado, que não dá, sabe, a coisa não funciona. Isso quer dizer o quê? Tira a liberdade do artista. Então, qual é o artista também que vai estar querendo estar no meio, que vai puxar a sua liberdade, mas, por um lado, ele vai ter dinheiro. Se você tem dinheiro, para que eu vou entrar aí? Né? Não vou, de jeito nenhum. Então, assim, eu não entro nem sem dinheiro. Às vezes, com uma bolsa de doutorado, eu preferi dizer, ok, querida, não, porque deixa eu ficar aqui pobrinha mesmo, segurando minha onda, mas minha cabeça precisa, minha liberdade precisa tá ok. Porque o mercado exige, gente. O mercado é uma coisa, você tem que ter produto para botar ali. Vai ter uma feira, é natural. Você bota um negócio na loja, né? Tem que ter demanda. Você vai botar lá e vai dizer, ó, quero mais, não tem. Sabe? É isso, o mercado é mercado, não tem romantismo, não, é venda, é produto, entendeu? Você tem que estar ali fornecendo. E com exclusividade, e com novidades, então assim, e cada vez mais, porque é cada vez mais feira, é cada vez mais, né? E isso leva muita energia e leva muita liberdade, na verdade. Para mim, leva. Então, é uma coisa que eu... E com uma frequência que não é o tempo, às vezes, do artista, né? Que a gente sabe muito bem. Não é. Quanto mais feiras, quanto mais galerias você tem, mais você tem que estar fornecendo ali, realmente como fornecedor. Fornecendo,
É fornecedor, não é diferente de outro mercado, entendeu? Então, aí, né, eu entro no meu tempo de experiência, de viver no lugar, de me deixar afetar, para poder. Gente, como é que eu vou fazer um trabalho, por exemplo, do Mimoso? Para eu fazer um trabalho daquele, eu tinha que estar vivendo no lugar. Eu já tinha ido para lá no curso de Miguel Chicaoca, eu já sentia a atmosfera, eu já sabia que lá tinha muito búfalo. Ou seja, tudo isso faz com que você né, se deixe afetar e criar, né? Criar poesia com aquilo ali. Eu não vou chegar num lugar e fazer tudo rapidamente. Não é isso. Isso exige tempo, né? É aquela coisa, né, do Mutandas. É percepção, né? Exige envolvimento. Então não dá. Acessibilidade exige envolvimento. E esse tempo, muitas vezes, aliás, acho que quase sempre não é o tempo do mercado. Agora, você também pode saber jogar com isso, né? Tem né, as fotografias, tem os subprodutos daquela experiência, que aquilo ali pode se encaixar no mercado. Eu acho que não tem que excluir. O mercado, ele faz parte, ele é saudável que ele existe, ele é necessário, né, para a sobrevivência, para poder produzir mais, tem que vender. A questão é você saber lidar com ele, né? E tem momentos, talvez, que tenha que deixar a sua liberdade, né, baixar, querer mais segurança aqui, baixar mesmo sua liberdade de expressão. Às vezes você vai ter que dar mais, e lá na frente tu compensa isso, entendeu? Tu compensa quando o mercado baixa, aí tu se solta também. Ou seja, é saber jogar, tem que saber jogar o jogo sem se deixar, né, se violentar. Isso é que é importante. E saber o limite disso, saber o limite, para não criar, né, não criar traumas, não criar. É isso. Qual a maior dificuldade enfrentada na sua carreira, Ju? As dificuldades são eu acho que são muitas dificuldades. Eu acho que a questão no mercado no momento, talvez porque eu não tenha priorizado isso, né, dentro dessa desde 2012, 2000 ali 2013 até 2000 agora, né? Ou seja, 7 anos de acadêmico, eu me afastei ali, sabe? Não quis, na verdade, não quis. Então, eu estou com uma certa dificuldade. Mas antes disso, eu já era muito tranquila. Eu, né, tinha uma relação com o mercado mais saudável e sabia também lidar com o tempo do mercado. Aí eu perdi um pouco esse tempo do mercado, essa coisa, mas agora tá tendo uma aproximação, até porque eu vou defender minha tese, e eu sempre disse, não, quando eu defender minha tese, aí eu volto para o mercado. Ou seja, eu sei, você tem que saber perder para poder ganhar mais na frente, entendeu? Ou não é ganhar, é mudar, né? Mudar, fazer outras estratégias. Então, eu acho que agora vai ter uma reaproximação. Então, é isso. Eu digo nesse momento, entendeu? Porque dificuldades são várias. Dificuldades são a gente estar no Brasil. Então, né, a gente está com dificuldade agora aqui, todos os projetos parados, né? A gente tudo tendo que se virar da maneira que pode. Dificuldades são mil, não dá nem para enumerar aqui. Todo tipo de dificuldade, só que a gente vai, né? A gente vai seguindo. Viralizar ajudou ou atrapalhou a sua vida? Nossa, olha a pergunta. Beijos também. Viralizar, é boa essa pergunta, porque no momento, por exemplo, eu estou com muito medo de perder meu doutorado, porque foi justamente na fase que eu estava para defender a tese, para terminar aqueles 3 meses finais para você escrever, e aí acontece isso. Ou seja, hoje é dia, já faz mais de 2 meses, né? Hoje é quase 70 dias e a coisa ainda tem. Essa semana é live. E eu disse assim, essa é a última semana, gente. Eu vou ter que fechar o barraco mesmo para poder, senão eu vou perder meu doutorado. Então, estou tensa com isso, né? São muitas demandas, apareceram já convites importantes, muito importantes do circuito da arte, né? Porque aí tem o mercado, já apareceram de mercado. O mercado, ele é mais... né? Ele é mais cuidadoso, né? Então, assim, o mercado tem algumas aproximações, mas, ou seja, favoreceu também. E a questão de mídia nem se fala, eu acho que, né? Qual é o artista aqui que eu considero o terceiro ataque foi o da mídia, né? Porque primeiro teve os robomínios, depois veio os ataques da esquerda, também, de certa forma, que foram os melhores, porque aí a questão racial e da questão da transfobia são assuntos extremamente importantes e que o trabalho, né, abrangeu, então se criou um debate rico. E depois foi a mídia, porque a mídia, querendo ou não, é um ataque muito bom, né? Qual é o artista que não quer mídia do mundo inteiro? Arte News, não sei o que, Folha de São Paulo, Diaba 4 atrás de você, e CNN, não sei o que, e você louca ali.
foi muito duro o negócio. Hoje que eu virei zumbi, 2 dias sem zumbi. Eles tinham um tempo, né, do jet lag aí, dos fusos, que foi muito difícil. E demorou um tempo. Então, ainda é como se eu tivesse, ainda não estou sem o recuo disso, na verdade. Ainda não tenho recuo disso, ainda estou no olho do furacão. Saiu mais, claro, mas ainda continua. E agora entra outras demandas, né? Agora é live e muita gente é academia, né? Então são gente de cursos no mundo todo me procurando para fazer entrevista, porque tem um cara de pós-doc que tem um trabalho tal. E aí, eu vou dizer não, porque esse cara tem que escrever minha tese. Assim, é como se eu virei objeto de pesquisa, mas eu tenho a minha pesquisa. O que eu vou fazer? Então, assim, tá difícil lidar com essas demandas, mas ao mesmo tempo vai ter uma hora que, né, eu não quero, o doutorado é importantíssimo, é uma coisa que, né, eu acho que a UERJ está sendo super compreensível, eu vou, né, nesse momento, e enfim, aí estamos aí. Tem que parar, né? Porque a pesquisa, a escrita, ela exige uma concentração, exige quando eu coloquei aquele post ali, gente, no dia 30, foi justamente para sair do Facebook, porque eu sempre faço isso. Eu saio de vez em quando, justamente quando tem um trabalho mais, né? Eu dou um tempo, aí eu coloquei ali, tipo, ufa, terminou o trabalho, um ano, foi difícil, blá. Agora tese. Já, tipo assim, no outro dia já ia fechar. E aí, buf, o negócio, né, viralizou. Então, é isso que eu estou dizendo, tem um lado bom e tem um lado nesse momento, porque calhou, né? Se não tivesse o doutorado aí, a coisa estaria mais tranquila, mas a atenção é por causa dos prazos, né? Mas você lidou muito bem, né? Com tudo que aconteceu, eu acho que você soube contornar muito bem. Óbvio que era muita coisa, eu vi muita coisa acontecendo, mas eu vi que você, assim, pelo menos aqui pro lado de fora, você estava plena, né? Você estava ali ouvindo, não se defendendo, mas assim, colocando o seu ponto de vista, muita gente escrevendo sobre o trabalho, né? Então, eu acho que você lidou de uma forma muito, muito boa com a viralização, com tudo. Até porque foi um trabalho de muito tempo, né? Quanto tempo você ficou antes Ficou ali, fiquei 11 meses, mas na verdade, desde a concepção, a residência, dá mais de, né? Acho que 1 ano e meio, se brincar. Então, foi um tempo. Mas só que aí teve a parada na pandemia e depois voltou, né, no momento ali que a Constituição Civil liberou. E foi muito tempo, gente. É um trabalho né? Então, isso dá maturidade. Aí teve uma pergunta aqui, quem te orienta? É Rodrigo Gueron, da UERJ. E não é só aquele trabalho. Claro que aquele trabalho me dá muita coisa, porque eu estava ali convivendo, né, com todo mundo. Ali, aqueles trabalhadores, gente, a gente vira todo mundo na mesma casa. Então, vira tudo, né, tem uma relação, né, de afetiva mesmo do próprio processo. Que eu não sei, eu não consigo fazer as coisas sem ter esse envolvimento, sabe? Não tem esse distanciamento. Então, isso tudo dá segurança, dá compreensão, do outro também entender do que você está falando. Mas, independente disso, são as minhas próprias visões de mundo, né? Uma coisa que o Jacques, ele mexe justamente com minha visão de mundo, com o que é que vieram né? Quando parte, você sabe, não, eu não sou transfóbica, eu não sou racista, né? Eu não sou moralista, eu não sou... Então, você vai fazer... Né, vou falar do que é que eu penso, assim, em nenhum momento nem aqueles ódios todos me pegou. Só que conseguiu me pegar, que foi logo no começo, quando eu acordei, abri o iPad e vi uma mensagem lá em inbox, super bem elaborada, horrível. Eu, meu Deus, que essa energia vai pra lá. Aí eu entendi. Aí depois, quando veio o ataque da mídia, já não dava pra ver mais nada, nem do que era ruim, nem do que era bom. Era só ter que dar conta da demanda, das respostas e tal, das entrevistas. Então, eu acho que né, e me obrigou também a aprender nessa questão da transfobia. Eu tinha me fez ver outros pontos de vista muito importantes, foi muito bom. Né? Ou seja, eu aprendi. Teve um momento que a obra estava me ensinando muito. Isso é muito bom para o artista, porque quando você faz um trabalho, você mesmo se assustar com o trabalho, você aprender com o trabalho, é maravilhoso. Então, Diva fez isso para mim, entendeu? Ela me assustou e ela me ensinou. Então, né? E continua ainda. Então, isso é muito bom, né? É um processo que, né, vai seguindo e abre, né? Isso serve para isso, né, gente? Para questionar, para trazer. Não está aqui para
botar panos quentes e responder perguntas, não. Tá para criar mesmo, criar outras formas, outras sensibilidades, outras maneiras de estar nesse mundo, de se questionar, né? De criar ruídos e é isso. E ela fez isso e fez isso comigo também. Que isso, né? Quando atua lá e lô, que é o grande barato da coisa. Gente, olha só, tem muita pergunta ainda, Ju. Eu vou deixar mais 2 perguntas, porque a Ju também tem o que fazer, né, gente? Ela não pode ficar o dia todo respondendo pergunta, não. Então, eu vou abrir 2 perguntas ainda e a gente finaliza. Estão perguntando, você cria regras específicas em determinadas situações, tipo no processo de produção de um trabalho? Como é? Calma aí. Não, eu sou muito livre. Na verdade, eu devia ter mais disciplina. Eu sou muito, não tenho. Ah, sim, não. Na verdade, eu sou muito livre, mas assim, em regras de trabalho, por exemplo, quando eu estou fazendo uma performance, tem as minhas regras ali, por exemplo. A equipe não pode me intervir, me parar. Por exemplo, se tiver uma cena que eu fizer, tinha um momento que na performance que talvez tivesse um bicho, que, por exemplo, que uma cobra que podia me morder. Aí eu dizia para a equipe, vocês só vão entrar em cena aqui, parar tudo, se eu não conseguir dar conta dessa cobra, entendeu? Tipo assim, eu tenho umas regras, por exemplo, na video performance, que eu tenho para poder a coisa funcionar da maneira que eu quero. Tem sim, tem a minha metodologia, né? Porque tem risco envolvido, mas o risco sem metodologia dá em morte, né? Então, você tem que saber gerir. Então, precisa de regras, sim. Mas a regra da disciplina, da criação, eu sou muito indisciplinada. Não tenho aquela coisa, aquele artista que todo dia está ali fazendo, meio operário da arte. Não, eu sou bem, até demais. Queria ser um pouco mais disciplinada. Passando essa temporada toda, falo do momento pandêmico e toda essa balbúrdia do seu trabalho, você tem algo em vista para colocar para o mundinho? E se tem, manteria o mesmo recorte? Manteria o mesmo recorte, né? Depois dessa que você está falando dessa. Gente, eu acho que assim, eu acho que foi no sentido assim que o que Diva fez, eu acho que dá uma potência no sentido da arte, né? Não é Diva, não sou eu. É de trazer, dizer que a arte ainda está aí, entendeu? Por mais que a gente esteja com essa lógica, o mercado da arte, a lógica do capital, né? Já muito influenciada, é que isso que eu digo ali, a demanda, né? Então, quando essa lógica do capital entra no mundo da arte, você perde muito a arte, perde o senso crítico, a arte perde muito o questionamento, né? Que ela se propõe a ter na sociedade. Então, acho que esse trabalho levantou aí questões do poder da arte ainda, sabe? De disputar narrativas, de estar ali tensionando, de estar ali causando, né, pensamento, tensionamento. Então, eu acho que isso foi importante nesse sentido, né? E os recortes eu continuo com a mesma, né, meus pontos de vista que ficaram aí, né, espalhados na rede, na entrevista, tal. Mas continuaria de tudo do mesmo jeito. E tensionamentos entre o seu próprio trabalho também. Entre o meu próprio trabalho, em que sentido? Não, é a Diva que faz os tensionamentos entre o seu próprio corpo de trabalho, entre os trabalhos que você faz. Ah, sim, total. Ela já vem, né? Porque também, gente, é uma pesquisa que eu trabalho com isso já há mais de 20 anos. Assim, a figura da vulva ferida, ela está presente na minha poética já desde 2003, né? Quando eu acho aqueles espéculos lá no Trapeiros de Emaús, que vendia coisas usadas, que eu arrombo as paredes ali, faço aquelas galerias, aqueles espaços, né, fictícios da arte, branquinho, limpinho, mas que a gente sabe que, né, que é sexualizado, tem gênero, tem cor, né, tem classe, então, né, e reforçando ali justamente a violência histórica contra o corpo da mulher, né? Então, assim, isso já vinha trazendo de muito tempo. Então, quando acontece um negócio desse, eu já tenho uma estrada para saber onde eu estou pisando, o que é que eu vim falar aqui, o que é que eu vim fazer. Então, por isso que eu também lidei com muita tranquilidade, né? Porque eu, né, é nessa hora que serve o background, que serve a estrada, né? Envelhecer tem esse lado bom, né? Que dá justamente a sua ancoragem, a sua verdade, o conhecimento do que você está fazendo. Porque às vezes, quando você é mais jovem, você não tem né, não tem esse distanciamento, não tem essa estrada para poder lhe firmar. Então, eu acho que é um processo que já vem, né, de vários trabalhos, várias poéticas aí, que é uma pesquisa que já tem um tempo, né? Então, isso ajudou completamente nesse processo. Gente, Théo, tem 4 perguntas aqui perguntando o signo. Qual é o seu signo?
Ah, meu signo é Áries. Áries com ascendente touro e lua em touro. Só que uma astróloga disse que eu sou pisciana, porque tudo, a maioria dos meus é na casa de Netuno. Então eu tenho que me considerar uma pisciana. Então, assim, eu acho também que eu tenho muito de peixes, essa coisa, assim, sabe? Muito mais sensível, viajandona. Mas também tem uma coisa, aquela artista que também tem uma coisa ariana de impulsiva, mas também tem o touro que bota o pé no chão, que é aquela artista que gosta de fazer cálculo na hora de fazer o projeto, entendeu? É tipo assim, eu acho que dá um pum, pum, então dá uma equalizada aí na prática e na viagem da coisa. Então, eu acho que isso é bom. É E o prático e o teórico. a gente vai É muito terminar. pisciana, água de ferro. Tem muita pergunta ainda, mas a gente vai encerrar. Eu queria que você falasse assim, encerrasse, contasse, desse uma, não vou falar de dica, mas uma orientação para as mulheres artistas. Vamos aproveitar que hoje é o Dia das Mulheres, para as mulheres artistas, para os artistas que querem começar, que estão começando nessa carreira. E o que você falaria para você há 20 anos atrás? Gente, eu acho que a primeira coisa é aquilo que eu já falei aqui, na verdade, né? É persistência, sabe? Vai ser essa. Você vai estar. Gente, fazer arte já é um ato político por si só, não precisa de mais nada. Então, o mundo está vindo numa direção, ó, o consumo, tudo, e você está indo na outra. Então, só fazer querer isso já é muito, entendeu? Você está exercendo a sua política na prática, ali, na lida diária, na vida, na sobrevivência, no prazer e tudo. Então, quando você é mulher e quando você é racializado, quando você tem outra sexualidade que não seja esse, né? Esse ideal aí, cis, hétero, né? Homem, branco. Então, assim, você vai passar por momentos. Vai ser difícil, você, né? Quantas vezes você já vê aí, né? Que, não, tem um homem aqui vai tomar tua frente, gente. Isso é aquela coisa estrutural, acontece sem nem você se dar conta. Então, justamente a persistência continuar na luta. Estamos exaustos, mas é isso, continuar na luta. E principalmente para os artistas iniciantes, não, chora como eu chorava, chora bem muito. Não, mas depois levanta a cabeça e vai-se embora, entendeu? E é aquilo, não desiste, porque tu manda 5 vezes pro mesmo lugar, na sexta tu vai, sabe? E é isso, porque é difícil, né? É isso que eu falei, é um ato político, você vai estar ali, as oportunidades são poucas, a gente sabe que a gente está no Brasil, então é ter essa paciência e não ter medo de deixar de ser artista, que eu vejo muita gente tendo medo de deixar, tu não vai deixar de ser artista, se tu passar 5 anos fazendo uma coisa que tu longe da arte, não pensa que tu deixou de ser artista, sabe? Volta lá na frente, não tem medo. E para as mulheres é isso, né? Para os indígenas, para a gente, para os trans, para os gays, para tudo, a gente sabe que a gente está né? Principalmente os negros, a gente está, né? Nesse momento, né? Que a gente é o outro, nós viramos o outro que quer ser dizimado, precisa ser dizimado. Então, assim, a luta da gente está muito maior ainda, sempre foi. Agora tá, sabe, chegou ao limite. Então estamos exaustos, mas a gente não pode parar, né? Porque eles querem nos aniquilar, eles querem, é aquilo, né? Combinamos de não morrer, continuamos combinando de não morrer. E não só apenas, como falaram aqui, sobreviver, é viver, encontrar prazer mesmo nessa precariedade que estão nos deixando, entendeu? Então, é não perder essa força, né? Que isso aqui, isso é vida, né? Isso é o motivo que faz com que a gente esteja aqui. Exatamente. Nossa, muito obrigada, Ju. Uma honra fazer uma live Dia da Mulher com você. Muito obrigada. E abrindo, né? Foi ótimo. São 2 semanas, na verdade, de artistas contando a trajetória deles. E queria também, não sei se a Bárbara ainda está aí, mas eu queria agradecer a Bárbara que nos juntou, né? Que fez essa ponte. Eu também agradeço, que foi um prazer, gente. Um papo maravilhoso. E é isso, nos vemos, continuamos trocando. Sucesso, boa defesa de doutorado, avisa a defesa. Né? Eu vou avisar. Convidarei. A live fica gravada, vai ficar aqui no perfil. E se vocês quiserem rever, chamar os amigos. Que ótimo. É isso. Ju, parabéns pelo trabalho, por você, por tudo, pela trajetória. E muito obrigada. Obrigada também, Adriana. Foi ótimo. Beijo aí para todos, gente. Muito obrigada. As perguntas maravilhosas. E acho que não deu para responder, né? Esse mundo virtual tem isso. Faz parte.
Oh, então, Obrigada, gente. beijos.